Senhor meu Deus, meu Pai, como é bom estar diante da Tua presença. Como é bom, Pai, ter o privilégio de poder estar diante de Ti para ouvir a Tua voz. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Toda honra, toda glória seja dada a Ti. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, pela Tua infinita bondade e misericórdia, nos alcance mais uma vez. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, fale conosco através do Espírito Santo de Deus. Que o Teu Espírito continue no nosso meio, se revelando a nós, revelando a Sua palavra, revelando a Sua vontade, para que possamos, Pai, experimentar qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, alcance cada coração, alcance cada lar, alcance cada família. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, para que possamos viver, Pai, um dia na Sua companhia, mais um dia na Sua direção. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, honre-nos. Somos carentes, o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Te damos graças, digno de louvor e adoração, que possamos entregar a Ti tudo o que temos e tudo o que somos, corpo, alma e espírito. Receba-nos, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos e já por fé queremos agradecendo. Amém e graças a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, povo lindo do meu coração. Como que vocês estão? Espero de coração de que vocês estejam bem. Como que passaram de ontem para hoje? Espero de coração de que bem também. Chegamos em uma linda terça-feira, que por aqui na cidade de Hortolândia, São Paulo, não amanheceu muito frio não. Tá friozinho, mas não tá frio de doer os ossos, mas tá gostoso para a glória de Deus. Amanhecemos mais um dia, hoje, dia 19/8/2025, mais um dia que o Senhor nos dá o privilégio de poder vivermos para a glória de Deus. Quero agradecê-lo porque até aqui Ele tem nos sustentado, tem nos dado graça, força, sabedoria, entendimento, livramento. Quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem nos dado o privilégio de termos o conhecimento, tem nos dado o privilégio de vivermos para a glória de Deus Pai. E eu quero ser grata por mais uma vez Ele me permitir estar na Sua companhia em mais um devocional diário para a glória de Deus. Gratidão por reservar um período do seu dia e fazer o seu devocional juntinho comigo. É muito bom. Cada um faz o seu devocional de uma forma, né? Aqui, Deus tem me permitido fazer o meu devocional na companhia dos irmãos. E isso é muito bom. Na companhia dos irmãos, o Espírito Santo de Deus tem tido misericórdia de nós e nos alcançado, né? Com o conhecimento, com a graça, tem nos alcançado com tantas coisas maravilhosas. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por estar juntinho comigo, ao vivo pelo Instagram. E daqui a pouco, compartilhado no Instagram, compartilhado no YouTube, compartilhado no Facebook. E assim o nome do Senhor vai sendo glorificado. Assim temos a oportunidade de compartilhar com os nossos irmãos o devocional e permitindo também que eles façam, né, o devocional juntinho conosco, não ao vivo, mas depois gravado aqui. Então já deixo o meu abraço, a minha consideração, o meu carinho, o meu amor para os meus irmãos do YouTube, para os meus irmãos do Instagram, do Facebook e do Instagram também, claro. Vamos fazer com que este dia se torne ainda melhor, porque sempre tem como melhorar, sempre tem como ficar
bem mais gostoso, mais feliz o nosso dia, e sempre fica melhor quando intercedemos uns pelos outros. A palavra de Deus nos ensina da importância de nos importarmos uns com os outros. Eu tenho que amar você assim como eu devo amar a mim. Então, assim como eu amo que alguém interceda por mim, ore por mim, se importe comigo, se importe, com as minhas necessidades, se importe com a minha dor, se importe com a minha alegria, eu também devo fazer isso para com os meus irmãos. E gratidão a Deus, eu quero agradecer até a Deus pela confiança. Alguns irmãos nos procuram no particular para conversar um pouquinho, desabafar. Os irmãos podem contar comigo. Estou aqui. Somos uma família. Somos a Igreja de Cristo. E como Igreja de Cristo, nós amamos uns aos outros. Nos importamos uns com os outros. Se o Espírito Santo de Deus fizer você se lembrar de mim, ore por mim. Assim, se o Espírito Santo de Deus me fizer lembrar de ti, eu vou orar por ti. Neste momento, vamos interceder uns pelos outros. Vamos pedir a Deus. Quero neste momento, claro que não dá para mim orar por todos, mas dá para mim começar por um e depois continuar com os demais, né? Vamos lá, o primeiro bom dia de hoje, o primeiro a paz do Senhor de hoje, vai para a minha linda Lauriane Moraes do meu coração. Bom dia, bom dia, bom dia, com alegria, minha princesa. Bom dia, minha linda Lauriane do meu coração. Que prazer poder interceder pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Os irmãos vai nos perdoando aí que a voz, irmão, tá indo pros belelecos, porque nós estamos ensaiando aqui, a nossa festividade com o coral está se aproximando, então a voz está indo embora, mas a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Bom dia para minha linda Lauriane do meu coração. Não só bom dia, mas entro diante da presença do nosso Pai, entro diante da presença do nosso Deus, entro na presença do grande eu sou, para interceder pela sua vida, minha linda Lauriane. Intercedo pela sua vida, intercedo pela sua casa, pela sua família, intercedo por todas as áreas da sua vida, pedindo que a poderosa e boa mão de Deus esteja estendida sobre ti, que as bênçãos do Senhor alcance a sua vida, que a palavra de Deus continue trazendo direção, continue guiando os teus passos. Peço a Deus que continue te conservando, esta serva temente a Deus. Peço a Deus que continue alcançando a sua vida com todas as bênçãos que há, todas as bênçãos que existem, todas as bênçãos que há escondido, que todas as bênçãos o Senhor tenha liberdade para alcançar a sua vida. Por quê? Para que as bênçãos do Senhor alcancem a sua vida. Claro que Deus não é como nós. A misericórdia e a bondade dele, ela é grande. Mas para que as bênçãos do Senhor te persiga aonde quer que você for, para que a sua vida seja realmente guiada pela mão de Deus, para que realmente você usufrua de tudo aquilo que Deus pode nos proporcionar, é importante que Ele encontre em ti liberdade. Que Ele encontre em ti um coração aberto. Que Ele encontre em ti uma pessoa à disposição para que o Espírito do Senhor tenha liberdade e assim então o Pai consiga alcançar a sua vida com a direção, com o livramento, com a graça, com a misericórdia, com a bondade. Muitas pessoas querem as bênçãos, querem a direção, querem ouvir a voz de Deus, mas se esquecem de que precisa dar liberdade, abrir o coração, se entregar de corpo, alma e espírito, realmente estar entregue à vontade do Pai. É o que eu peço a Deus. Eu peço as bênçãos? Claro que peço. Peço a misericórdia? Claro que peço. Peço a direção, peço tudo que há disponível. Mas eu sei que Ele só vai conseguir alcançar você com tudo isso se Ele encontrar em ti liberdade. Abra o coração, né? Tem um hino que diz assim, ó:
Abra o teu coração, né? Somente abrindo o coração aí, deixe Deus falar contigo. Abra o coração, abra os teus ouvidos, abra os teus olhos, permita que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade. Mas para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade, você precisa dar liberdade, você precisa abrir o coração, você precisa estar à disposição, você precisa ser aquela filha obediente e temente, você precisa dar prioridade ao Pai. E é isso que eu peço, que Ele encontre em ti liberdade, que Ele encontre em ti um vaso à disposição do oleiro, que Ele encontre em ti uma filha obediente, que Ele encontre em ti uma filha que está ali com o coração aberto, com os ouvidos abertos, com os olhos abertos e sempre à disposição do Pai. Sendo assim, não tenho dúvidas de que você ouvirá a voz de Deus, reconhecerá a voz de Deus e não vai ter problema de colocar em prática tudo aquilo que Ele te falar. Deus é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Então, dê lugar. Quanto mais lugar você der, mais Ele vai se apresentar a ti. Quanto mais liberdade você der, mais Ele vai te usar. Quanto mais liberdade você der, mais Ele vai guiá-la. Quanto mais liberdade você der, o Espírito Santo de Deus se encarregará. Por quê? O Espírito Santo de Deus gosta de liberdade. O Espírito Santo de Deus, Ele gosta de ter liberdade, né? Então, aonde há o Espírito Santo de Deus, aí há liberdade. Então, dê lugar na terra, vaso, em nome de Jesus, que o Senhor use você, use toda a sua casa e que o Espírito Santo encontre liberdade, para que Ele possa então ter liberdade para usar você nesta terra. Amo você, meu coração, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que as bênçãos do Senhor flua assim, ó, cai, venha de cima, desça como chuva e que seja também como fonte que transborde. E então que seja assim em nome de Jesus. Te amo, meu coração. A tua alegria é minha, a tua tristeza também. Conte sempre comigo. Você é uma companheira, tem sido aqui uma amiga, tem sido aqui uma irmã, tem sido aqui uma pessoa que não tem nos deixado só e tem crescido junto conosco. Te amo, meu coração. Um beijo. Minha linda Lauriane está sozinha? Claro que não. A minha linda Alaide Pires do meu coração está aqui. Bom dia, meu amor. Te amo. Bom dia e a paz do Senhor para Dantas, Dede Dantas. Deus abençoe, meu irmão. É uma alegria ter a sua companhia. Bom dia para a linda Tawane, o Luca. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Bom dia e a paz do Senhor para o povo lindo da pizzaria Vovó Marieta. Amém. Quem quer pizza boa, vai lá na Vovó Marieta, em nome de Jesus. Que Deus abençoe as vossas mãos e que dessas mãos saiam pizzas maravilhosas, em nome de Jesus, saborosas. Um grande beijo para vocês. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda Silvana Leão Meira. Bom dia, princesa. A casa é nossa. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Bom dia, linda Edna Moraes do meu coração. Minha companheira. Te amo. Amei a foto, viu? Ficou linda a sua foto de perfil. Deus abençoe. Bom dia e a paz do Senhor para José Ricardo Rocha Pereira. Amém, meu irmão. Ele diz: Deus abençoe e eu recebo as bênçãos de Deus em nome de Jesus. Deus abençoe você também, toda a sua casa. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda Luzia Rosiane Barbosa. Bom dia, minha companheira de todas as manhãs. Como que você está? Espero de coração de que você esteja bem. Um grande abraço. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda Dai Oliver. Bom dia, meu coração. A casa é nossa. Sois bem-vinda em nome de Jesus. Bom dia e a paz do Senhor para minha linda Adriana Santos do meu coração. Te amo.
amo, minha princesa. Bom dia para você, bom dia para Gabi, bom dia para Emily, bom dia para linda Laís, bom dia para o lindo Henrique, bom dia para o meu amigo e irmão Fidelino. Deus abençoe. Te amo, minha princesa. Bom dia e a paz do Senhor para André de Lima. Deus abençoe. Valdevino, Deus abençoe, meu irmão. A paz do Senhor, é uma alegria ter a sua companhia. Bom dia e a paz do Senhor para a minha linda Rosana, Falcão do meu coração, minha companheira. Como é que você está, meu amor? Espero de coração de que você esteja bem. Receba o meu abraço, meu carinho, a minha consideração. Tu és bênção de Deus. Bom dia para a minha linda Sônia Andrade. Bom dia. Sois bem-vinda em nome de Jesus. Amo você. Bom dia e a paz do Senhor para todos os meus irmãos. A minha linda Licéia Moraes. Bom dia, meu coração, a paz do Senhor, meu amor, sois bem-vinda, a casa é nossa. A minha linda Dai Barreto, bom dia, a paz do Senhor. Eni Gomes, bom dia, meu amor, sois bem-vinda em nome de Jesus, a casa é nossa. Tendo dado bom dia, paz do Senhor, intercedido, a casa é nossa, sejam bem-vindos. Vamos iniciar então o nosso devocional diário desta linda terça-feira. A palavra de Deus, ela é maravilhosa e por isso estamos aqui reunidos para mais um momento de aprendizado da palavra de Deus. O devocional diário desta semana é completando uma frase. É muito importante nós darmos valor à palavra de Deus. Com a palavra de Deus, irmãos, vamos sair vitoriosos de qualquer situação. Vamos sair vencedores de qualquer situação. Independente qual seja, se a palavra de Deus estiver presente, nós vamos ter tudo o que nós precisamos e necessitamos. Nós estamos completando uma frase. Que frase que é? A palavra de Deus é. Nós estamos completando. Ontem nós completamos esta frase dizendo: a palavra de Deus é a espada do Espírito, a arma que nós utilizamos para vencer o inimigo da nossa alma, para calar. Nós precisamos calar a voz do inimigo da nossa alma. Nós precisamos impedir que ele avance, né? E venha de encontro a nós. Nós precisamos colocar um limite nele. Nós precisamos calar a voz dele. Como é que nós conseguimos? Ai, Marca, por que eu não consigo matar ele? Porque essa não é a minha função. Quem vai pisar na cabeça da serpente e esmagar ela, irmão, um dia, porque ainda a Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então há um tempo, e Jesus Cristo lá em Gênesis, irmãos, foi dito isso, já foi decretado isso, a vitória já é nossa, ele já perdeu, ele já, irmão, já está com a sua sentença decretada, para ele não tem mais saída, irmão. Para mim ainda tem, para você ainda tem, mas para ele não. Por isso que ele fica revoltado, furioso, porque para ele não tem mais jeito, não. Mas para nós tem ainda esperança. Então, a palavra de Deus nos ensinou ontem que é com a espada do Espírito, uma arma espiritual, é a palavra de Deus, é com o poder da palavra de Deus que Deus vai dar a ti unção, que Deus vai dar a ti autoridade, que Deus vai te dar coragem, que Deus vai te dar tudo o que você precisa para calar e silenciar este gigante. Ele é um gigante? É, irmão, porque ele tem poder. O poder dele é limitado, mas ele é um gigante. Comparado a nós, ele é um gigante. Comparado a Deus, ele não é nada. Mas comparado a nós, ele é um gigante. E nós precisamos, irmãos, ter a arma certa. E é a espada do Espírito. O exemplo que nós tivemos ontem foi Davi. Davi, irmão, ele vai com o poder da palavra de Deus para vencer um gigante. Ele, naquele momento, a guerra é espiritual. Ela deixa de ser uma luta física e ela se torna espiritual quando o gigante começa a afrontar, quando o gigante começa a amaldiçoar, quando o gigante começa, o gigante começou a querer diminuir o povo de Deus, a humilhar o povo de Deus. Cadê o seu Deus, né? Vocês não dizem que o Deus de vocês é invencível? Cadê? Não estou achando ninguém para lutar comigo. Começa a afrontar. Quando ele encontra Davi, ele começa a amaldiçoar, ele começa a se levantar. E naquele momento, irmão, Davi não aguenta não. Fala assim, rapaz,
Tu vem a mim com espada, com lança, com escudo, tu pode vir com o que é que for. Se você quiser vir, você pode me amaldiçoar, mas que a maldição aqui não pega, porque o que está comigo é maior. O poder da palavra de Deus traz sobre Davi, irmão, uma unção de ousadia, uma unção de autoridade. Irmão, Davi era pequeno e inexperiente, a única coisa que ele tinha na mão era uma funda e algumas pedras no alforge. Mas o Senhor disse, irmão, o que eu botei na tua mão vira arma. Até nós lembramos o hino bonito da Mara Lima ontem. Qualquer coisa vira arma, né? Nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata mil. Porque pelo poder da palavra que está sobre as nossas vidas, nós vamos a Ele em nome do Senhor, né? Então quer calar a voz do inimigo da tua alma, da minha alma, da nossa alma? Então a palavra de Deus é o que você precisa. Tenha o conhecimento, né, da palavra de Deus e vá debaixo da palavra de Deus e tu serás vitorioso, vitoriosa em nome de Jesus. Então a palavra de Deus é a espada do Espírito. Não é uma espada literal, mas é uma espada onde você está totalmente preparado para enfrentar o inimigo da nossa alma. Jesus Cristo enfrenta ele com o poder da palavra. Jesus Cristo afiado, irmão. A tua espada precisa estar afiada. Você precisa ter bala aí no cartucho. Uma arma de fogo sem bala não é nada. Uma espada sem estar afiada também não é nada. Então tenha o conhecimento e enfrenta este gigante, silencie ele, faz com que ele caia por terra, que ele caia com a cara no pó, e você faça o nome do Senhor ser glorificado, em nome de Jesus. Vamos lá, e hoje vamos continuar aprendendo, vamos continuar completando esta frase. A palavra de Deus é muita coisa, irmão, não dá pra gente falar tudo que a palavra de Deus é, tá? A gente vai ter uma noção para você aprender a dar um pouco mais de valor à palavra de Deus. Então vamos lá, a palavra de Deus hoje o versículo diário está em Romanos capítulo 10, versículo de número 17. Romanos capítulo 10, versículo de número 17. Vem junto comigo, eu estava em outra parte aqui, mas já dá pra gente achar Romanos rapidinho. Romanos 10, versículo 17. Aonde fica Romanos, irmã Raquel? Vai lá pro finzinho da Bíblia, irmão. É mais pro finzinho que tu vai achar. Amém? A palavra de Deus em Romanos, antes de Romanos, nós temos o livro de Atos. E depois de Romanos, temos o livro de 1 Coríntios, ok? Então vamos lá. Romanos fica entre Atos e 1 Coríntios. Achou? Lê comigo. Não achou? Não tem problema não. Abra o teu coração, os teus ouvidos e permita que o Espírito Santo de Deus mais uma vez nos convença de que a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus em Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. De novo. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uma das coisas que nós precisamos fazer é entender que a palavra de Deus, ela vai nos alcançar de várias formas. Ela vai nos alcançar você lendo ela vai nos alcançar você ouvindo ela, mas o certo é que nós vamos ter a oportunidade de ter o conhecimento da palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? É a vontade de Deus. É a orientação de Deus. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ter o conhecimento da vontade de Deus. Nós podemos ouvir a voz de Deus de várias formas. Nós podemos ouvir a voz de Deus em vários momentos da nossa vida. A questão é, a palavra de Deus, ela está fazendo parte da sua vida, da sua história, das suas tomadas de decisões. A palavra de Deus tem sido a base da tua vida. A palavra de Deus, ela é tão importante que ela produz em nós a fé. E a palavra de Deus vai dizer que uma pessoa sem fé não agrada a Deus. Tem como você ter vida eterna sem fé? Não. Tem como você viver com Deus sem fé? Não. Não tem como você viver com Deus sem fé. E para que você tenha a fé,
você precisa ouvir a palavra de Deus. O ouvir não é apenas você ouvir. Hoje você está me ouvindo. Você está me ouvindo. Mas o ouvir aqui, ele vai além do ouvir com estes ouvidos. É ouvir com a alma, é ouvir com o coração, é ouvir ao ponto do Espírito Santo de Deus gerar em ti o dom da fé. E o que é a fé? É você acreditar naquilo que você não está vendo. É você acreditar naquilo que você não consegue enxergar com os olhos carnais, mas enxerga com os olhos espirituais. É permitir que o Espírito Santo de Deus te convença a tal ponto, ao ponto de você enxergar o invisível. Ok? Então é como se você permitisse que o Espírito Santo de Deus fechasse os seus olhos carnais e abrisse os seus olhos espirituais, ao ponto de você ter a plena certeza e a convicção da voz que você está ouvindo vem de Deus, das orientações que você está ouvindo vem de Deus, e você não ter dúvida nenhuma, e você não, você não duvidar, é você ouvir e colocar em prática. Este ouvir não é só ouvir e acabou, não. É ouvir com os seus ouvidos espirituais, ao ponto de você, nada e nem ninguém tirar a sua convicção daquilo que você está ouvindo, vem do próprio Deus. Ok? Irmã, que eu queria tanto ouvir a voz de Deus. Ok. Irmã, eu queria tanto ouvir a voz de Deus. Quando você ouve uma palavra, irmão, eu queria tanto, irmão, eu ouço a voz de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Mas eu queria ouvir como Moisés ouviu na sarça. Irmão, cada um Deus tem uma experiência diferente. A palavra de Deus diz que para apresentar o chamado a Moisés, ele ouviu a voz na sarça. Mas depois a intimidade que ele tinha com o Pai, irmão, foi sobrenatural. Sobrenatural. A palavra de Deus me diz da importância de eu ouvir. Então entenda que ouvir não é apenas, hoje você está me ouvindo, mas com que ouvido você está me ouvindo? Porque você tem que abrir os seus ouvidos espirituais. Você tem que permitir que a palavra de Deus não penetre apenas este ouvido que você está vendo aqui, mas o ouvido da tua alma, o ouvido do teu coração, ao ponto da palavra de Deus penetrar aí e fazer o que ela tem que fazer. Ou seja, alcançar você com o dom da fé. Quem é que consegue acreditar naquilo que não vê? Quem é que consegue acreditar que Deus vai abrir uma porta de emprego, sendo que todas as portas estão fechadas? Quem é que consegue viver uma vida acreditando que esta enfermidade que você tem, que não tem cura, para a medicina não tem cura? Quem é que te dá a certeza de que este problema é para a glória de Deus e que este problema vai ser curado? Mas como que eu vou ser curado, irmã? A medicina diz que não tem. Se Deus falou que tu vai ser curado, tu vai ser curado. Ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Isto é a fé que é produzida em mim quando eu me permito ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, irmão, ela pode vir de várias formas. Ela pode vir através, você lendo, você pode ouvir através de um profeta, você pode ouvir através de um anjo, você pode ouvir através do próprio Deus, você pode ouvir, porque cada um vai ter uma experiência. Cada um vai ter uma experiência. Quando nós chegamos em Hebreus, vamos meditar um pouquinho como é que a palavra de Deus pode vir na sua vida, para que você tenha ali o discernimento do que fazer. Veja que em Hebreus, no capítulo de número 11, nós vamos ter ali, irmão, alguns exemplos de homens e mulheres. Irmão, não tem como você ser chamado homem e mulher de Deus sem fé. Não dá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Veja só. No versículo de número 6, do capítulo 11 de Hebreus, vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar-lhe,
Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você precisa crer na existência de Deus. Você precisa crer na existência do Filho de Deus. Você precisa crer na existência do Espírito Santo. Se você não acreditar, irmã, o que vai acontecer com você? Simplesmente você não vai conseguir usufruir daquilo que você usufruiria se cresce. Não dá. Por quê? Eu creio só em Deus, então não tem como. Creio só no Filho, não tem como. Você tem que crer no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Você tem que crer naquele que é o projetor, né? Aquele que projeta todos os planos. Você tem que crer naquele que é o verbo, que é o próprio poder. A palavra de Deus é o Pai falando, o Filho colocando em prática. O Espírito Santo de Deus te convencendo. Você precisa crer, caso contrário, não vai dar certo. A palavra de Deus, quando nós chegamos aqui, ela pode vir de algumas formas. Vamos tentar entender da importância de eu ouvir a voz de Deus, né? Então vamos lá. Versículo de número 7. Pela fé, Noé divinamente avisado. Ele ouviu a palavra de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Então vamos lá. Por que Noé foi alcançado com a fé? Porque ele ouviu a voz de Deus. Porque ele ouviu a palavra de Deus. Como é que a palavra de Deus pode chegar na sua vida? Com uma ordem. Com uma ordem. Qual era a ordem para Noé? Faz uma arca. Naquele momento, se Noé não ouve a voz de Deus, porque a ordem de Deus ele pode vir em qualquer área da sua vida, e neste momento, para qual área da vida era de Noé? Para a família. O Senhor pode falar contigo para trazer um livramento para a sua casa. Mas a ordem que Ele te der, você vai estar pronto para ouvir. O que é ouvir nesse caso? É colocar em prática. Ouvir não é apenas, se não é só ouvir, se não colocasse em prática, o que aconteceria com a sua família? Morreria todo mundo. A palavra de Deus para Noé veio. Olha a situação. Faça uma arca. Uma baita de uma arca. Construa uma arca. Literalmente uma arca. Com a madeira certa, na medida que eu te der. Construa uma arca, porque eu vou destruir o mundo inteiro. A ordem que veio para Noé, ele ouviu. Mas este ouvir não foi apenas ouvir com os... Ele colocou a mão na massa. Para que a fé seja gerada em ti, tu precisa colocar a mão na massa. Você precisa ouvir a voz de Deus dizendo: construa uma arca para a sua família, porque eu vou destruir este mundo. E aonde a tua família vai estar? Aonde você vai estar? Tem muitas pessoas que olha, irmão, faz quanto tempo que tu tá ouvindo que Deus vai destruir a terra com fogo? Faz quantos anos da tua vida que Deus traz, Ele fala conosco através da sua palavra, dizendo: vou destruir este mundo agora com fogo. Já destruí uma vez com água, agora destruirei com fogo. Para Noé era com água, mas agora é com fogo. O que é que escapa do fogo? Nada. Aí eu te digo, como é que está a arca aí na tua casa? Será que a arca já está pronta? Será que a tua família está pronta? Eles estão prontos para estar na arca? Estão todos na arca?
Porque esta arca, ela não é hoje uma arca de madeira. Hoje esta arca não é uma arca que você... Não, é uma arca espiritual. A tua família está estruturada em Cristo Jesus. A tua família crê em Cristo Jesus. A tua família está pronto para ouvir a voz de Deus e colocar em prática. Porque se tiver, tu e a tua casa servirão ao Senhor e terão vida eterna. Caso contrário... Se você não der ouvidos à voz do Senhor e já continuar aí construindo a arca, eu não sei como é que está a arca aí na tua casa, mas o Espírito Santo de Deus me traz aqui hoje. Se você não ouvir a minha voz, se você não ouvir a minha palavra, não vai gerar em ti em fé. Se você não tiver fé, você não vai construir esta arca onde a tua família precisa estar dentro. E se você não construir a arca, você perece junto com o mundo, porque sem fé é impossível me agradar. Este ouvir não é só ouvir, não é só você ir para a igreja e ouvir o pastor pregar, não é só você ir para os cursos de teologia e ouvir o pastor ensinar, não é só você vir aqui no devocional diário e me ouvir. A questão é o que você está ouvindo, está colocando em prática? Porque o ouvir aqui é colocar a mão na massa. Noé ouviu a voz de Deus dizendo: faça uma arca para tu e a tua família, porque eu vou destruir este mundo. Quando? Noé sabia qual seria o dia? Não. Sabia o ano? Não. Você sabe o dia e o ano em que Cristo há de vir? Não. A questão é, como é que está a arca? Tem muitas pessoas que começaram a arca, mas parou no meio do caminho. E você e a sua casa correndo o risco de serem condenados com o mundo. Tem pessoas que estão a um ponto de terminar a arca. Tem pessoas que só começou, nem chegou na metade. Tem pessoas que nem começou, porque não tem fé. Não acreditam de que o arrebatamento da igreja é uma realidade e a destruição do mundo também. Versículo de número 8. A ordem, a palavra de Deus pode vir como um livramento. Pode vir Deus falando: olha, construa a arca, construa a arca, construa a arca, construa a arca. E Deus está falando: construa a arca, construa a arca. E você, como é que está com a arca? Está se preocupando com o quê? Está indo atrás do quê? Está construindo o quê? Ah, estou construindo, irmão, um império. Eu estou construindo aqui uma vida estável para a minha família. Eu estou aqui. Mas você está ouvindo o que Deus está falando para você, homem e mulher de Deus? Construa a arca. Noé ouviu a palavra de Deus. A palavra de Deus também alcançou Abraão. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. A ordem de Deus pode vir para a tua casa através de um chamado. Tem uma promessa. Tem uma promessa sobre ti. Mas a palavra de Deus que veio a Abraão é: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Qual é a promessa? Não sei. Qual é a terra? Não sei. Para onde eu vou exatamente? Também não sei. Mas a palavra veio, eu ouvi e obedeci. Gerou o que em Abraão quando ele ouve a voz de Deus? Para alcançar uma promessa, para fazer parte de uma promessa. A fé. A fé vem pelo ouvir. E este ouvir não é só ouvir e ficar no lugar. É ouvir e obedecer. Noé ouve a palavra de Deus para que houvesse livramento para a sua casa e obedeceu. Abraão ouve um chamado da parte de Deus para que ele fizesse parte do projeto de Deus. E ele foi, sem saber qual era a promessa. Sem saber para onde ele ia.
A pergunta é: se Deus hoje te chama para fazer parte do projeto, sem te dar detalhes do projeto, tu vai? Porque a palavra de Deus é o que eu preciso para gerar fé em mim. A palavra de Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus falando comigo e eu colocando em prática para então gerar em mim fé. A fé não alcançou Abraão quando ele estava no não, alcançou quando ele saiu, quando ele obedeceu. Noé estava vendo algum sinal de chuva? Não. Mas ele construiu a arca por causa da fé. Para que houvesse livramento. Ele creu. Ele precisou crer. É necessário crer que ele exista. E que é galardoador daqueles que o buscam. Ele não vai envergonhar você. Somente aqueles que ouvem a sua voz e colocam em prática, sabe como é maravilhoso ter fé. Irmão, Noé depois dentro da arca, salvo com a sua família e o mundo inteiro sendo destruído. Abraão ouviu a voz, e os anos passando, os anos passou para Noé, mas a fé não morreu, os anos passou para Abraão, mesmo que ele ficasse na dúvida às vezes do que fazer com a herança, sem exatamente saber o que fizesse com a promessa, ele sempre ouvia a voz de Deus, antes de tomar uma atitude, falava com Deus. Abraão, quando viu que não gerou ainda, e os anos se passaram, e ele já ficou na idade, e a esposa também já havia cessado o costume, porque para ele era impossível, para ele ainda era possível enquanto a sua esposa tinha condições, para ele é possível enquanto ele ainda tinha condições, mas chegou em um momento crítico em que as suas condições físicas já não davam, e nem muito menos da sua esposa. Mas antes de ele tomar uma decisão, ele fala com o pai: Pai, eu recebi a promessa, mas e agora? Eu vejo que eu já estou avançando em idade, e a minha esposa já perdeu o costume. Vou passar a minha herança para Eliezer, o meu servo? Aí Deus fala: não, Abraão. Envia um anjo e fala: não, Abraão, é de ti, a semente sairá de ti. Para mim nada é impossível. Sara pode ter 100 anos, mas ela vai gerar. Você pode estar avançado em idade, mas você vai ver um fruto. É a sua semente. Sairá de ti. Eu não sei o que você faria no lugar de Abraão. Porque os anos passaram. E ele não viu se cumprir a promessa. Mas uma coisa que Abraão permitiu ter: fé. Porque ele ouvia a voz de Deus. Ouviu a voz de Deus para sair do meio da sua parentela. Quando os anos passam e ainda ele fica na dúvida do que ele deve fazer com a herança, ele ainda continua ouvindo a voz de Deus e esperando no Senhor. A promessa que Deus fez na sua vida, faz quanto tempo que foi feita? Faz quantos anos que você ouviu a promessa e você olha para a direita, olha para a esquerda e a promessa ainda não se cumpriu? O Senhor está dizendo: não deixe de ouvir a minha palavra, não deixe de ouvir a minha voz, porque a partir do momento que você deixar de ouvir a minha voz e ouvir a minha palavra, você vai permitir a tua fé morrer. Não permita a tua fé morrer, porque eu cumpro o que eu prometo. Eu disse que tu geraria, tu vai gerar. Eu disse que a tua semente herdaria a promessa, então a tua semente herdará a promessa.
A fé de Abraão ficou tão inabalável, tão firmada em Deus, que Isaac nasce, cresce, e quando Isaac cresce, Deus fala: dá ele para mim. Oferece Isaac em sacrifício para mim. Irmão, você acha que Abraão questionou? Você acha que Abraão chegou em Deus e falou assim: pai, a promessa se cumpriu, agora o senhor quer que a promessa morra? Eu não entendi. Não. No dia que Deus falou com Abraão e disse: me ofereça Isaac em sacrifício, você não vê Abraão questionando. A fé do homem estava inabalável. Ele tinha tanta convicção da voz que ele estava ouvindo. Ele tinha tanta certeza de que era Deus que estava falando com ele. Mas ele tinha a certeza de quem era Deus. A Bíblia diz que mesmo que ele oferecesse Isaac em sacrifício, ele tinha fé de que Deus traria de volta Isaac à vida. A Bíblia diz que Abraão, em vez de questionar, em vez de perguntar, não, a fé dele está tão inabalável que ele prepara as coisas para o sacrifício. Ele prepara a lenha, ele prepara o cutelo, ele prepara o animal, ele prepara os servos, ele prepara o menino, ele pega o menino, ele vai com o menino. Quando ele chega no lugar onde Deus fala, é aqui, ele olha para os servos e diz: vocês ficam aqui, mas eu vou com o menino adorar a Deus. Eu vou adorar, simplesmente adorar. Irmão, ele foi adorar a Deus. A fé do homem estava tão inabalável em Deus que ele vai, não, ele sabe que o sacrifício é adoração. Ele fala para os servos: fica aqui que daqui a pouco eu e o menino volta. Eu não vou voltar sozinho, eu vou voltar com o menino. A gente vai, mas a gente volta. A Bíblia diz que Abraão vai sacrificar Isaac. E ele vai preparando. Ele prepara o holocausto, ele prepara o altar, ele prepara tudo certinho. Ele pega o menino. Irmão, eu não estou falando de... Irmão, eu estou falando do filho da promessa. Eu estou falando de um filho teu. Ele leva o menino, ele amarra o menino, ele coloca o menino. Isaac dá uma olhadinha. Fala: pai, tá tudo certo aqui, pai. Mas cadê o cordeiro? Como arama isso aí? Pai, cadê o cordeiro, pai? A fé do homem estava inabalável no pai. Ele disse: Deus proverá o cordeiro. O menino em cima do holocausto e Abraão pronto para dar a Deus o que ele pediu. O Senhor está te perguntando aqui hoje: como é que está a sua fé? Ao ponto de eu te pedir a única coisa que você tem e você oferecer como sacrifício e ainda entender que é adoração. Como é que você está me ouvindo? Ainda consegue ouvir a minha voz, ainda consegue ouvir a minha palavra e reconhecer a minha voz, ao ponto de gerar em ti uma fé inabalável. A Bíblia diz que Isaac está pronto para ser oferecido em holocausto.
Ele pronto para entregar o seu filho. Deus me deu, Deus está querendo, está aqui. É dele. Abraão não pegou a promessa como sua. Abraão não pegou Isaque como sendo dele. Abraão sabia que Isaque era de Deus. Abraão sabia que a promessa era de Deus. Abraão sabia que ele era de Deus e que Deus sabia exatamente o que estava fazendo. Pode não fazer sentido para você, pode não fazer sentido para o mundo, mas para Abraão ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, porque a sua fé estava inabalável em Deus. Na hora que ele vai tirar a vida de Isaque, ele ouve uma voz dizendo: não, Abraão, não faças tal coisas, porque Deus agora sabe, tem certeza de que a sua fé está inabalável nele. E quando Abraão vê pronto, o cordeiro para o holocausto já estava ali, presinho ali, preparado por Deus. Ele oferece o sacrifício, volta com Isaque, dando glória, louvando e exaltando o nome do Senhor. Como é que está a tua fé? É fácil você ouvir a voz de Deus quando Ele quer trazer um livramento para a sua casa. Mas quando esta voz do livramento é contrário a tudo ao seu redor, não é quando ouviu a voz, irmão. Nunca havia chovido na terra. Vou acabar. Ele poderia duvidar, mas ele escolheu ouvir. Abraão, ele poderia ter duvidado, ele poderia ter questionado, ele poderia ter ficado inseguro, mas ele preferiu ouvir. Ao ponto da sua fé ser inabalável, ao ponto dele ser o nosso pai na fé, considerado o pai da fé. A palavra de Deus diz, tem muitos exemplos, tem muito mais. A palavra de Deus vai nos dizer que eles, por exemplo, Abraão mesmo, morreu sem ver a promessa se cumprir na totalidade, né? Aí tem aquele que diz: eu vou viver a totalidade da promessa, né? Não tem aquele hino? Só que todo mundo quer ver a totalidade da promessa, mas Abraão não viu a totalidade da promessa. A sua fé estava tão inabalável em Deus, irmão, que ele não precisava ver a totalidade da promessa. Ele fazendo parte da promessa já estava bom. E você querendo ver a totalidade da promessa, e você querendo ver se cumprir tudo, o Senhor está dizendo: é provável que você não veja a totalidade da promessa, porque às vezes o que Deus prometeu para ti, irmão, vai alcançar gerações e gerações. Na vida de Abraão, a promessa alcançou gerações e gerações. A totalidade ele não viu. Em vida, não viu. Mas da onde ele está hoje, ele consegue ver o cumprimento da palavra de Deus. Hoje eu aqui, como uma filha na fé, dando glória misturado com aleluia, e gerando em mim a mesma fé que houve em Abraão. A mesma fé, inabalável. A palavra de Deus vai produzir em ti a fé. A palavra de Deus é o que eu preciso para gerar em mim a fé. Porque um cristão sem fé não é cristão. Não acredita. Como é que eu vou servir a Deus se eu não vejo? Como é que eu vou servir a Cristo se não vejo? Eu posso não ver com os meus olhos carnais, mas os meus olhos espirituais vê Deus assentado em um alto e sublime trono. Os meus olhos carnais não vê, mas o meu espiritual vê. O meu mestre Jesus Cristo à destra do Pai. Os meus olhos espirituais não vê o Espírito Santo de Deus, mas eu creio que Ele faz morada dentro de mim. Eu sinto Ele, eu ouço Ele, sou guiada por Ele, sou cheia por Ele, renovada por Ele, eu estou cheia do Espírito Santo. Por quê? Eu creio, não vejo, mas creio. Vamos lá. A palavra de Deus, versículo de número 17, é muitos. A palavra de Deus pode vir como um livramento para a tua família. Construa a arca. E esta palavra ainda ecoa nos nossos corações. Construa a arca para tu e a tua casa. A palavra de Deus pode vir através de um chamado.
O chamado de Deus para a sua vida está sensível ou não? Está continuando querendo montar um império? Está querendo deixar a sua família? Irmão, o que é melhor? Você deixar a sua família dentro da arca salvo deste mundo e da condenação eterna? Ou você deixar eles aí muito bem sucedido, mas quando vier a destruição, todo mundo junto com o irmão, em nome de Jesus, comecemos a dar valor à palavra de Deus, porque ela produzirá em nós fé. E a fé é importante. Irmão, sem fé, esquece. Não tem nada. Pela fé, versículo de número 17. Falamos sobre Isaac. Versículo de número 20. A palavra de Deus pode vir através de uma bênção, né? Veja que Isaac, ele recebe a promessa. E debaixo da promessa, ele começa a abençoar, né? Era Abraão abençoando Isaac, Isaac abençoando Jacó, Jacó abençoando os seus filhos. Então pode vir da bênção. A promessa de Deus, a palavra de Deus através de uma bênção. Por quê? Era a fé passando de geração em geração através da bênção. E você não dando valor mais para a bênção. A bênção que os seus pais... Irmão, existe uma bênção. A bênção vem dos pais. A bênção vem dos pais. Do teu pai, da tua mãe. Quem abençoou Isaac? Abraão. Quem abençoou Jacó? Isaac. Jacó abençoou os 12. Porque estava sobre os 12 a promessa de gerar as 12 tribos de Israel. A palavra de Deus pode vir Irmão, a palavra de Deus te ensina a abençoar. A palavra de Deus te ensina que há poder na bênção. As suas palavras têm poder. E isso vai gerar fé. E debaixo de uma promessa. Versículo de número 20. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Irmão, é um abençoando o outro. A palavra de Deus vindo sobre mim através da bênção. A palavra de Deus pode te alcançar para que haja livramento para a tua família. A palavra de Deus pode te alcançar para que você aceite o chamado. A palavra de Deus pode vir para que você seja bênção na sua geração. O que é que você está fazendo com a sua geração? Você está abençoando ou você está amaldiçoando? É porque essa geração. Não, irmão, profetiza a bênção, abençoa. Abençoa o meu filho, abençoa a minha filha, abençoa os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos. Eu abençoo. Abençoa em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus. Olha, irmão, através da bênção. Gerando fé em Isaac através da bênção. Pela fé. Ele ouviu a bênção que veio do seu pai, a promessa que veio da parte de Deus, mas veja que foi passada de geração em geração. Veja que Deus não se apareceu a Isaac para dar a promessa. Veja que Deus veio dos pais. Se depois um ou outro tivesse dúvida ali e quisesse uma certeza, como Jacó precisou ali de uma certeza se Deus estava com ele, aí Deus, prepararia uma oportunidade para que ele tivesse esta certeza. Mas a bênção de pai para filho. A promessa de pai para filho. A fé de pai para filho. Mas como é que tu vai passar a promessa adiante, a bênção adiante, se nem tu tem fé? Se nem tu acredita mais. Se nem tu tem esperança mais. Por quê? Deixou de ouvir. E deixar de ouvir é deixar de crer. Cadê os pais abençoando os seus filhos? Cadê você fazendo o que Abraão fez com Isaac, Isaac fez com Jacó, Jacó fez com seus filhos? E os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000
gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante. É tão lindo cantar este hino, mas e viver ele? Será que não é melhor? Será que não é melhor viver do que apenas cantar? Que a bênção esteja sobre os meus filhos. Que a bênção esteja sobre os filhos dos meus filhos. Que a bênção esteja sobre os teus filhos e os filhos dos teus filhos. A palavra de Deus vindo através de uma bênção. Deus fala com Abraão, mas através de Abraão, irmão, olha Isaac sendo alcançado pela bênção. É o pai passando de pai para filho. Irmão, começa a fazer isso na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Não entrega os teus filhos a este mundo. Tenha a palavra de Deus produzindo fé em ti, ao ponto de você entender que as tuas palavras têm poder. Abençoe e não amaldiçoe. Estende a mão e ore. Estende a mão e profetiza em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que ela pode vir através das bênçãos. Ela pode vir através do livramento para a tua família. Veja, a palavra de Deus para Noé: construa uma arca para tu e a tua família. Para Abraão, uma promessa, um chamado. Eu tenho um chamado na tua vida. Para onde? Não sei. E o que? Agora não é hora. Vai saber no momento certo. Você está com fé suficiente para ir sem enxergar aonde você vai chegar. Através da bênção. A palavra de Deus vai dizer que a fé, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus quer fazer parte da tua vida. A palavra de Deus quer fazer parte da tua família. A palavra de Deus quer fazer parte do teu chamado. A palavra de Deus quer fazer parte da tua história. Em nome de Jesus Cristo, ouça o que Deus diz. Ouça o que Deus está falando. Coloque-as em prática e permita que a fé seja produzida em ti, produzida nos teus filhos, produzida na tua família. É necessário. Sem fé é impossível agradar a Deus. Este ouvir a palavra de Deus. Se eu continuar aqui, irmão, vai ter muitos exemplos aqui. Veja que a palavra de Deus na vida de Sansão veio para os pais. Na vida de Sansão, a palavra veio para os pais e dos pais passado para ele. Um chamado. O seu filho foi escolhido. É necessário que vocês vivam uma vida diferente da que os outros vivem. A palavra do Senhor pode vir para você para que alcance uma outra pessoa. Aí você esperando, irmão, você faz parte do projeto, cada um de nós temos uma função no projeto. A questão é que muitas das vezes eu não quero aceitar, eu não quero ouvir, porque não é comigo. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor visita a mãe e o pai de Sansão. Para que pudesse gerar, ele falou assim: o menino que vai vir de vocês é diferenciado. E eu preciso que vocês tenham uma vida diferente. Principalmente você, mamãe. Não vai poder beber bebida forte, nem ele também. Você vai ter uma vida diferenciada. Você vai ter, é diferente, você vai ter que viver diferente. Para que se cumpra na vida dele o que eu tenho que cumprir. Mas porque o chamado não é para você, não é você que vai, não é você o escolhido. Ah, não, então eu não vou fazer. Ela creu. Ela teve fé. A palavra de Deus vai dizer que eu preciso de fé. Mas sem a palavra de Deus, sem ouvir a voz de Deus, sem colocar em prática o que Ele me mandar fazer, como é que eu vou produzir? Por que produziu fé em Noé? Porque ele ouviu e colocou em prática.
Por que que produziu a fé em Abraão? Porque ele ouviu e colocou em prática. Por que que gerou a fé em Isaque? Porque ele, através do seu pai, recebeu a palavra, recebeu a promessa. O Senhor está dizendo: como é que você quer que a sua geração seja alcançada com a fé, sendo que nem você tem? Como é que você quer ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida, se nem acreditar você acredita, se nem querer sair da onde você está, você quer, porque você quer ver, você quer algo palpável, você quer algo seguro, mas o Senhor está dizendo: filho, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, mas você não está vendo, você só está esperando. Já está vendo, já estou vendo. Como é que Noé vivia? Já vendo o dilúvio acontecendo. Ele já vivia todos os dias vendo a destruição do mundo. Ele estava vendo, estava acontecendo alguma coisa? Não. Estava todo mundo vivendo no pecado. Estava todo mundo vivendo do jeito que queria. Mas Noé enxergando, Noé vendo, Noé crendo, Noé construindo, Noé entendendo de que ele tinha que fazer a arca para ele e a sua família. Você está vivendo os seus dias como? Eu estou vivendo os meus dias como? Os meus filhos estão vivendo os dias como? A minha família está vivendo os dias como? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não vive as promessas. Sem fé você não vive os livramentos. Sem fé você não consegue dar continuidade para a promessa. Não dá. A palavra de Deus é necessária na sua vida. Como é que ela vai vir? Eu não sei não, só sei que vai vir. Para Moisés veio no meio de uma sarça, pegando fogo. Para Abraão, ele ouviu a voz. Para Noé, ele ouviu a voz. Você precisa ouvir a voz de Deus. Como é que eu posso ouvir a voz de Deus sensível? Esteja pronto, esteja com o coração aberto, dê liberdade. Você tem a palavra de Deus, medite nela de dia e de noite. Dê liberdade para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade e você sensibilidade para ouvir. Se você não tiver sensibilidade para ouvir, tu não vai ouvir. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Não são só esses exemplos de fé. Se você pegar em Hebreus, você vai ver aqui, irmão, um monte. Você vai ver Raabe, você vai ver Samuel, você vai ver Davi, você vai ver um monte de gente. Sem fé não dá. Como é que está a sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? Como é? Ainda tem fé? Ah, mas por que eu não tenho fé, irmã Raquel? Porque você não está sensível à voz de Deus. Você não está ouvindo a palavra de Deus. E o que é ouvir? Sensível ao que Deus está te falando e você colocar em prática. Sensível para você ouvir a voz de Deus através da palavra e colocar em prática. É viver uma vida para a glória de Deus. E sensível à voz do Espírito Santo de Deus, para que você seja guiado e orientado por Ele. Aí quando a palavra de Deus vir, você vai reconhecer que é a voz de Deus e vai colocar em prática. Porque Noé, quando ouviu, colocou em prática. Abraão, quando ouviu, colocou em prática. Isaac nem ouviu a voz de Deus. Foi a bênção do pai sobre a vida dele. Mas ele tomou posse. Ele creu. Creu na promessa. E olha que nem veio do próprio Deus. Veio de Deus para o pai e do pai para o filho. Os teus filhos acreditam no arrebatamento da igreja. Os teus filhos acreditam na destruição do mundo. Os teus filhos acreditam que eles precisam dar continuidade e ouvir a voz de Deus para que a fé seja gerada neles. Caso contrário, eles não têm vida com Deus. Que o Espírito Santo de Deus te convença nesta manhã de que se você não ouvir a palavra de Deus, tu não gera fé. E ouvir não é, eu estou aqui, né?
A gente está aprendendo junto a palavra de Deus. Ouvir, não é eu aqui ouvir a palavra de Deus, sair daqui, levantar e fingir como se eu tivesse ouvido qualquer coisa. Não, é a palavra de Deus. É permitir que os teus ouvidos espirituais estejam atentos, o ouvido do teu coração, ao ponto da palavra de Deus ficar cravada dentro do teu coração. O Espírito Santo de Deus te convencendo do que fazer e do que não fazer, para que quando Deus falar para você fazer, tu crê que é Ele e Ele está no controle, tu vai que vai. Irmão, não estou vendo nada, mas não vai ver mesmo. Porque a fé não é ver, é esperar e enxergar com os olhos espirituais de que já está lá. Irmão, Abraão não viu o cordeiro, mas ele tinha certeza que o cordeiro ia aparecer de alguma forma. Ia aparecer. Apareceu? Apareceu. No último momento do segundo tempo, no último momento do segundo, mas que apareceu, apareceu. Ele não enxergava o sacrifício de Isaac como loucura. Ele enxergava o sacrifício de Isaac como adoração. Isso é fé. Deus requerer a única coisa que você tem. A única garantia de que a promessa se cumpriria. Mas você entender de que a tua fé está na sua palavra. Qual foi a palavra? Farei de ti uma grande nação. As estrelas do céu não vai dar para contar. A areia do mar não vai dar para contar. Não dá. O povo será grande. Porque o povo que Deus se referia a Abraão não se referia a apenas filhos de sangue. Uma geração de sangue, mas uma geração de fé. Olha eu tendo fé aqui para a glória de Deus. Olha eu crendo aqui para a glória de Deus. Ó, você aí crendo para a glória de Deus. Dá para contar o povo que crê em Cristo Jesus, que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Dá para contar o povo que se entrega, digo, não dá para contar. Não dá. Deus te traz aqui hoje para dizer: a palavra de Deus é o que você precisa ouvir para gerar fé em ti. Sem fé não tem livramento para tu e a tua casa. Sem fé não tem cumprimento das promessas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como passar a bênção de geração a geração. Não tem. Precisa de fé. E para ter fé é ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus não é com esse ouvido aqui não. É com os ouvidos espirituais. É com o ouvido do teu coração. É com o ouvido da tua alma. Para que a palavra de Deus fique cravada aí. E você tenha condições de chegar até o fim. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a tua casa. E que Deus abençoe a sua família. Vamos orar agradecendo a Deus por esta tão rica e preciosa palavra. Bora. Senhor meu Deus, Pai, eu quero agradecê-lo pela tua palavra, porque é através dela que o Espírito Santo de Deus vai ter como produzir em mim a fé. Quero agradecê-lo por me permitir experimentar a fé. Fé esta inabalável de Abraão, fé esta convicta de Noé, fé esta ao ponto de passar de geração em geração e o nome do Senhor ser grandemente glorificado. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus produz em mim a fé, ao ponto de eu crer naquilo que eu não estou vendo, ao ponto de esperar aquilo que ao meu redor está me dizendo que é impossível. Ah, Pai, nada é impossível para ti, nada é impossível para o Deus de Abraão, para o Deus de Isaac, para o Deus de Jacó, que eu possa usufruir da
a fé e passá-la de geração em geração, fazendo com que a minha futura geração dê o devido valor à sua palavra, ao ponto do Espírito Santo de Deus alcançar gerações e mais gerações. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, vai nos trazendo vitória, vai nos alcançando com a fé, que possamos ouvir a tua voz e reconhecer, que possamos ouvir a tua voz e obedecer, que possamos ouvir a tua voz e entender de que quem fala comigo é o Criador de todas as coisas, é o único Deus soberano que tem todo o poder nos céus e na terra, e se Ele me mandar, está mandado, sabe o que está fazendo, eu apenas obedecendo para continuar usufruindo da fé. Que a nossa fé esteja inabalável, que a nossa fé aumente a cada dia, que a nossa fé esteja intacta ao ponto de usufruirmos do livramento, ao ponto de usufruirmos da misericórdia, da graça, bondade, provisão, livramento, ao ponto de sermos guiados pelo Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, da mesma forma que eu compreendi a tua palavra, da mesma forma que eu, Pai, consegui entender e pegar a porção, assim seja com os meus irmãos que ouviram esta palavra, que eles sejam convencidos pelo teu Espírito Santo, ao ponto de ter também a sua fé inabalável, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajude-nos a ter fé, nós precisamos de fé, ajude-nos a ouvirmos a tua voz e experimentarmos qual é a boa, perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, para a nossa família e para a nossa futura geração. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, traga-nos um dia de paz, traga-nos um dia de alegria, na companhia maravilhosa do teu Espírito Santo. Quero neste momento pedir a ti, ó Pai, uma bênção especial sobre a vida dos meus irmãos que me acompanharam nesta live, aqueles que me acompanharam do início ao fim, aqueles que passaram rapidinho, aqueles que ainda vão ver a live, aqueles que nem serão alcançados por esta live, mas serão alcançados pela tua voz, serão alcançados pela tua palavra, serão alcançados ao ponto de escolherem ou não ouvir. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, produza em nós a fé, que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade em nosso meio. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos uma bênção especial para todos aqueles que é carente da minha ajuda em oração, aqueles que são carentes da minha ajuda na intercessão. Eu intercedo, eu clamo, eu peço pela vida de cada um deles, Pai, pedindo que o Senhor traga resposta de clamor, resposta de oração. O Senhor é especialista em abrir porta onde não tem porta, o Senhor é especialista em operar milagres, o Senhor é especialista em colocar as coisas no seu devido lugar. Vai trazendo resposta, vai trazendo livramento, vai trazendo vitória a cada um dos teus filhos que são carentes da minha ajuda em oração. Eu entrego cada pedido, eu entrego cada necessidade, eu entrego cada impossibilidade em tuas mãos, tendo a plena e a certeza, a convicção de que no momento certo o Senhor trará a resposta a cada um dos teus filhos, trará o que eles precisam. Em nome do teu Filho Jesus Cristo eu te peço, o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, continue conosco. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e por fé te agradeço. Somente quem entendeu que nesta manhã o Senhor te traz aqui hoje para dizer: dê valor à minha palavra, dê valor à minha voz, porque quando eu falar contigo e você ouvir ao ponto de me obedecer, produzirá em ti a fé, e isto vai me agradar, e eu vou alcançar a tua vida, a tua família, a tua história e a tua geração, com os meus sinais, prodígios, maravilhas, com a minha promessa, e o meu nome será glorificado através da tua vida. Se você entendeu, levanta a tua mão e confirme com amém. Amém.
está entregue em nome do Senhor Jesus. Por que a palavra de Deus é importante? Porque ela é a espada do Espírito, aquela que silencia o inimigo da tua alma. Por que a palavra de Deus é importante? Porque a palavra de Deus vai produzir em ti a fé, e a fé vai fazer você viver o extraordinário de Deus, vai fazer você ser um homem e uma mulher de fé, ao ponto de passar isso de geração em geração, e o nome do Pai ser glorificado. Quer usufruir de livramento para você e a tua casa? Ouça a palavra de Deus. Quer alcançar as promessas de Deus para tu e a tua casa? Ouça as promessas, ouça a palavra de Deus, ao ponto do Espírito Santo gerar em ti uma fé inabalável. Que Deus abençoe. Amo os irmãos. Assim, continue conosco nesta semana, completando a frase: a palavra de Deus é o que nós precisamos. A gente precisa da palavra de Deus. Eu preciso ter o conhecimento ao ponto dela produzir em mim a unção, a autoridade e coragem necessária para enfrentar o adversário da minha alma. Eu preciso da palavra de Deus, ouvindo ela ou colocando-a em prática, irmão, para que eu viva tudo aquilo que Abraão viveu, tudo aquilo que Noé viveu. O que Noé viveu, em nome de Jesus, vou viver. Eu vou viver. O que Abraão viveu, eu vou viver também, em nome de Jesus. As promessas de Deus, né? Não a mesma promessa, mas as promessas de Deus. Porque na vida de cada um, né? Deus alcança com uma promessa, com um chamado. E que Deus abençoe você, toda a sua casa, toda a sua família. Que esse dia seja feliz, abençoado, na companhia do Espírito Santo de Deus. Ainda hoje, frase do dia, louvor do dia, que vamos compartilhar qual é o tema desta semana, em nome de Jesus. Amo vocês, povo lindo do meu coração. Se Deus nos permitir, neste mesmo canal, neste mesmo horário, por volta das 8h15, juntos, para a glória de Deus. Fiquem com Deus, eu amo vocês.